Fala, meus queridos, a paz do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra para o seu coração, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Vamos ler o verso 11, 12, 13 e 14. Como eu sempre falo, para o vídeo, pega a sua Bíblia, acompanhe a leitura do texto, que é de extrema importância. Pegou a sua Bíblia? Vamos à leitura do texto, mas antes eu quero te dizer, se tem feito alguma diferença na tua vida, acompanha esse canal, curte, comenta, compartilha, indique essa mensagem para mais pessoas, para que possam ser alcançadas pela palavra do Senhor e que essa palavra possa trazer para as pessoas refrigério para a alma. Amém? Vamos à leitura do texto. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, no verso 11, ele fala bem assim: veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem ou serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram do desejo da carne, nem do sangue, nem da vontade dos homens, mas nasceram da vontade de Deus. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos nele a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Somente até aí. O versículo 11, ele fala bem assim, que Jesus, ele veio para os judeus, para os que eram dele. Mas aqueles que eram de Jesus, os que eram semelhantes a ele, judeus também, não quiseram receber, não tiveram compreensão para entender quem era Jesus. Então não receberam a Cristo. Mas aí, no verso 12, ele fala bem assim: mas todo aquele que creu nele e o recebeu, porque não tem como receber sem acreditar, mas todo aquele que nele creu e o recebeu, deu-lhes o poder, nessa tradução, o direito de serem chamados filhos de Deus. João, na escrita dele, ele é muito profundo. Quando ele fala sobre direito ou poder, ele está falando aqui que quando nós, como cristãos, não judeus, como povo que nasceu gentil, mas escolhemos a Cristo como único, suficiente Salvador, assim nos foi dado autoridade no mundo espiritual para sermos chamados filhos de Deus. E aí Paulo ele vai dizer que nós fomos enxertados em Cristo. Olha que interessante isso. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós reconhecemos Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para padecer e ressuscitar ao terceiro dia, nos levando com ele para a glória de Deus. Aí quando nós acreditamos nisso, nós vivenciamos isso, nós escolhemos isso, nos dá autoridade no mundo espiritual para sermos chamados filhos de Deus. Isso é o que o verso 12 vai falar, e o 13. Mas o que é interessante no 14? É que no 14, aí João vai explicar o que acontece quando você é chamado de filho de Deus. Ele vai falar bem assim, ó: ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós e mostrou a glória do unigênito, ou do Filho único de Deus. O único que Deus concedeu o Espírito para que ele fosse concebido no ventre de uma mulher, nasceu na terra e mostrou a glória do unigênito do Pai. Então, se nós
Escolhemos Jesus e fomos escolhidos, quando escolhemos Jesus, fomos escolhidos para sermos filhos de Deus, foi nos dado autoridade, direito de ser chamados filhos de Deus, então nós temos também que mostrar a glória do Filho único de Deus. E como que faz isso, Ricardo? É aí que João quer falar com a gente. Se eu sou chamado como filho de Deus, as minhas atitudes têm que ser de filho de Deus. Os meus desejos têm que ser de filho de Deus. As minhas escolhas têm que ser de filho de Deus. Porque não dá para ser filho de Deus cheirando a mundo. Pega essa daí. Não dá para você ser um filho de Deus tomando decisões mundanas, escolhendo as coisas do mundo, porque as coisas do mundo podem fazer parecer que você é a pessoa mais legal, a melhor pessoa, pode te trazer amizades que parecem que são as melhores do mundo. Assim como tomar decisões de acordo à vontade de Deus pode te afastar de muitas coisas, de muitas pessoas. Mas deixa eu te dizer algo, se você escolheu a Cristo, porque lembre-se, Jesus veio para os que eram dele, e os que eram dele não o receberam. Quando não o receberam, que é o que o verso 11 fala, e no verso 12 ele vai falar que todo aquele que escolheu a Cristo e creu nele, aí o verso 13 vai falar que nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas quando você é chamado filho de Deus, você vai resplandecer como o filho de Deus. E resplandecer como o filho de Deus não significa que todo tempo você vai brilhar em glória. Pelo contrário, significa que vai ter tempo que vai ter cruz para carregar. Vai ter tempo que vai ter rejeição que você vai ter que passar. Vai ter tempo que as pessoas irão te abandonar, os teus amigos, eles não conseguirão orar com você, eles vão abandonar você em oração, você vai ter que orar sozinho, por esses amigos que não têm força para orar. Isso não quer dizer que Deus te abandonou, quer dizer que Ele está aperfeiçoando o seu ministério, quer dizer que nesse momento de aflição não é para a morte, mas é para que o nome daquele que te chamou seja glorificado. Ele já te chamou de filho. E você está dizendo aí, ai, não sei o que eu faço na minha vida. Para de covardia. Para de covardia, para de mimimi, para de falar, eu não sei o que eu vou fazer. Não sabe o que faz? Dobra o joelho, fala com Deus. Porque sabe o que está faltando para muito cristão? É posicionamento. Irmãos, eu vou ser bem sincero, sabe por que tem muito cristão morrendo em depressão, se perdendo na síndrome do pânico, na ansiedade? Porque eles não leem mais a Bíblia. Porque eles não oram mais, porque eles não jejuam mais. Eu vou te falar com propriedade de causa, irmãos, há pouco tempo atrás, eu entrei em depressão. Eu fiquei achando que minha vida não tinha mais sentido. E eu não queria pedir ajuda, porque eu estava com vergonha. E aí eu ouvi que a melhor maneira de sair disso, cara, era primeiro, dobrando o joelho e falando com Deus. Segundo, buscando um bom amigo para poder falar o que eu estava passando. Terceiro, era mostrar para Deus a minha dependência. Quarto, sem a palavra de Deus não dá para viver. Pega isso. Quer ser chamado filho de Deus? Aprenda que sem a palavra dele, que é Cristo, não dá para ser como filho. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Fui!